Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geriatria e hoje a gente vai falar de um assunto muito comum entre os idosos, que são as quedas. Bom, por que quedas são tão importantes, né? Porque quedas são o motivo de 90% das fraturas nos idosos e corresponde à maior parte das mortes acidentais em idosos. Geralmente, o idoso não morre de morte acidental. As causas mais comuns de morte em idosos são doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, neoplasias, mas dentro das acidentais, a maior parte morre de queda. Agora, a maior parte das quedas não tem graves consequências, né, como, por exemplo, a morte, mas vai acumulando uma morbidade, né, com outras doenças, diminui a independência do idoso e, obviamente, vai aumentar o uso do sistema de saúde por esse idoso e o custo com esse idoso dentro do sistema de saúde. Então, é muito importante que se evite queda, até porque queda é um ciclo vicioso, né? Ela tende a ser recorrente. Então, o que acontece? O idoso sofre uma queda. Devido a essa queda, ele reduz a atividade física, pode até se recuperar depois de um tempo, mas acaba reduzindo. E a redução da atividade física faz com que ele diminua as reservas de energia e diminua o tônus muscular, fique mais sarcopênico, perca massa magra e ganhe gordura intramuscular. Isso vai fazer com que ele fique mais vulnerável à queda. Outro ciclo vicioso que pode acontecer é assim, o idoso cai, fica com atividade física reduzida, fica com medo de novas quedas, fica mais tempo acamado, mais sarcopênico, e aí isso predispõe a novos episódios de queda. Então, a gente vê que um idoso com 65 anos, até 40% deles apresentam quedas em um ano, e o idoso com mais idade, 80 anos, metade deles apresenta queda pelo menos em um ano. Tá? E a metade dos idosos que já caíram vão cair novamente no mesmo ano. Tá? Uma pequena parte dos que caem apresentam grandes complicações, como fratura, laceração, TCE. A maioria faz só escoriações, mas as quedas tendem a ficar mais graves se você não modificar os fatores de risco que levaram o paciente a cair. Onde que os pacientes caem? A sua grande maioria cai em casa, principalmente no trajeto quarto-banheiro. Tá? Quando se levantam da cama, principalmente para ir no banheiro, alguns idosos caem na rua, por conta de buracos, porque tropeçam em alguma coisa. Tá? Mas a grande maioria é em casa, até porque o idoso, conforme vai passando a idade, ele tende a ficar mais tempo em casa. Os idosos que são institucionalizados ou hospitalizados, eles tendem a cair mais. Por quê? Porque eles são mais frágeis, eles são menos independentes, então eles já têm uma dificuldade maior de marcha, de equilíbrio, então eles são mais vulneráveis à queda. Tá? Bom, e quem é que cai mais? A mulher cai mais do que o homem. Tá? Por que a mulher cai mais do que o homem? Por conta da osteoporose. A mulher cai mais que o homem e a mulher é mais predisposta à fratura do que o homem. Agora, as quedas dos homens são mais graves. Então, em homens, quedas levam a uma mortalidade maior. Por quê? Enquanto a mulher cai andando da própria altura por conta da osteoporose, o homem ele é mais impetuoso. Então, ele sobe em escada, ele sobe em grandes alturas, e aí a queda dele vai levar à fratura e também a TCE, que, obviamente, cursa com maior índice de mortalidade. Bom, e aí a gente tem os fatores de risco para queda. Eles são óbvios, né? Temos essa pesquisa aqui que mostra, né? Fraqueza muscular, história prévia de queda, déficit de marcha, de equilíbrio, uma dificuldade para deambular, uso de bengala ou de andadores, artrite, diminuição da acuidade visual, uso de lente corretiva, comprometimento de atividades da vida diária, depressão, demência, idade muito avançada. Agora, o mais legal é o acúmulo dos fatores de risco, porque se você tem nenhum fator de risco, a sua chance de cair é de 8%.
Enquanto que se você tem 4 ou mais fatores de risco, a sua chance aumenta muito, para quase 80%. E vamos ver que não é difícil ter, né, 4 fatores aqui. Né? Um déficit de marcha, de equilíbrio, uma depressão e mais de 80 anos, pronto, você já tem uma chance muito maior de queda. Tá? Os fatores de risco são divididos em intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos mais importantes que você precisa conhecer, né, é a história de queda prévia, tá? Até porque se caiu anteriormente, teve algum motivo, isso pode se repetir. Alteração do equilíbrio, da força, distúrbios da marcha e uso prévio de medicação, principalmente medicação sedativa, benzodiazepínico, antidepressivo e opioide. Já os fatores extrínsecos, né, são aqueles mais fáceis de se corrigir, para evitar um episódio de queda, como uma iluminação inadequada, deixar o quarto escuro para o idoso ir ao banheiro à noite, superfícies que escorregam, tapetes e carpetes soltos, degraus estreitos, sapatos não adequados, ausência de corrimão e barras de segurança no banheiro, vias públicas mal conservadas. Então, a gente tem que intervir nos fatores intrínsecos e extrínsecos para evitar episódios de queda em idosos, ok? Então, eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima.